Olá, então estamos aqui novamente no curso de Estética e Filosofia da Arte da turma B e a gente vai passar agora, como a gente vai ver no próximo slide, para o vídeo 3 do módulo 1, Conversa de Soldados Mortos. Então, agora nesse vídeo eu vou comentar para vocês um texto que eu já citei, que é esse texto aqui, Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. Como eu falei para vocês, eu acho sempre interessante a gente trazer a leitura de autoras, de mulheres, então leia mulheres, mas também trazê-las nesse sentido do porquê nós estamos lendo essas autoras e em que sentido elas serem autoras é também interessante para a nossa construção. Esse livro da Susan Sontag, que eu indico muito que vocês leiam, é um livro todo construído em torno das imagens de guerra, diante da dor dos outros, é diante dessas imagens de guerra, que geralmente são guerras do Afeganistão, ela fala das guerras recentes, né, enfim, que nós vemos geralmente ao longe, e ela começa esse livro citando uma carta pacifista que a Virginia Woolf escreve para um patriarca. Então é uma mulher escrevendo uma carta para um homem, uma espécie de figura do patriarcalismo, que seria a guerra na visão de uma mulher. E a Susan Sontag, no certo sentido, ela recupera essa carta da Virginia Woolf para criticá-la. Isso é muito interessante, criticar alguns elementos dessa carta. Porque no final desse vídeo a gente vai trazer uma outra autora, que é a Judith Butler, que está também criticando, no certo sentido. Criticar significa também desdobrar alguns elementos do texto, esse texto da Susan Sontag. Então, Conversa de Soldados Mortos também põe uma outra questão para nós, que é, a gente viu até agora essa posição dúplice da fotografia, e eu tomei a fotografia um pouco como um elemento essencial da imagem, ou da mímese, muito embora a imagem, como a gente vai ver durante o curso, também é literária, é a imagem do teatro, a imagem do cinema. Só que a imagem fotográfica, ela põe para nós uma essência que vai estar lá no texto do Platão, então por isso que eu estou trazendo também, que é essa essência da duplicidade. A imagem fotográfica, ela põe para nós quase como um elemento de uma neutralidade da construção. Logo no começo do nascimento da fotografia, existe um autor, Talbot, que escreveu um livro que chamava O Lápis da Natureza. Ou seja, a fotografia é como se a própria natureza deixasse o seu registro, sem a mão humana. Então essa ideia, vamos dizer assim, recupera muito alguns elementos que Platão pensa na atividade do miméticos, que é aquele que produz mímese, aquele que produz duplicidade. E, num certo sentido, o que a Susan Sontag vai discutir nesse texto avança uma outra questão que a gente vai ver em relação ao texto do Aristóteles, porque não é só mímese, duplicidade, uma imagem que põe novamente um real, mas também poieses, construção desse real. E eu queria só citar para vocês, já que eu falei no começo dos vídeos do Walter Benjamin, um trechinho do Walter Benjamin, que é o autor com o qual Didi Uberman, o autor que a gente viu um pouquinho antes, lida. Eu vou ler um trechinho do Pequena História da Fotografia, do Walter Benjamin, em que ele fala um pouco dessa potência da imagem fotográfica. E aí ele diz: na vendedora de peixe de Neil Haven, olhando o chão com um recato tão displicente e sedutor, preserva-se algo que não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo Hill. Algo que não pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome daquele que viveu ali, que também na foto é real e que não quer extinguir-se na arte. Não sei se vocês se lembram que eu comentei rapidamente o Sebastião Salgado, como ele é visto pela Susan Sontag. Então essa ideia de que também há uma espécie de expropriação da imagem quando você quer que uma fotografia ou uma imagem ela entre para o espectro da arte, esvaziando muitas vezes esse elemento de realidade renitente que quer ficar ali. E agora eu retomei um pouquinho as imagens, se a gente for ver, que a gente viu no último vídeo, que são aquelas imagens do campo de Auschwitz, em que o Didi Uberman comentava que havia uma espécie de tentativa de arrancar dessas fotos aquilo que nelas é informação. Então, portanto, muitas vezes se corrigia essa borda que era uma espécie de
ruído na imagem, para que a imagem se conservasse enquanto uma imagem que fala de algo, que duplica o real. Na próxima imagem, essa imagem aqui, o Didi Berman, essa e algumas outras dessa série, o Didi Berman diz que muitas vezes ela é retirada da série, como se ela, por estar desfocada e focar muito mais o céu e as árvores, ela não interessasse. Então ele sempre tenta entender que tipo de pensamento em relação à imagem, ou em relação a esse testemunho das imagens, está colocado aí. Então a imagem tem esse papel dúplice, né, de ser uma espécie de documento. Ela serve de testemunho, ela serve de documentação e muitas vezes por cima das suas próprias características de imagem, de construção. Então é um pouco essa questão que a Sontag vai recuperar a partir, a gente pode ver o próximo slide, desse autor, Francisco Goya Luciente, que é um autor do século na verdade era do século XVIII, século XIX aqui já, mas enfim, um artista dessa passagem do século, que produziu gravuras, os desastres de guerra, a partir da guerra napoleônica na Espanha. Então ele produziu essas imagens de guerra, só que ele não produziu fotografias, porque não existia fotografia, ele produziu gravuras em metal, ou seja, ele produziu desenhos, que depois ele levou para um ateliê, passou por uma chapa de metal, e produziu essas gravuras. Há um longo procedimento e, portanto, uma longa seleção de elementos dentro dessa construção dessas imagens. E a Sontag vai recuperar exatamente essas imagens. A gente pode ver a imagem aqui, tentando dizer o que elas podem carregar de testemunho. Aqui é óbvio, vocês iriam me dizer, mas isso não é uma foto, não foi assim. E eu vou recuperar aqui o trecho exatamente como a Sontag vai elaborar. Ela vai dizer assim, está na página 42, se vocês forem tentar ler o livro, o fato de as atrocidades perpetradas na Espanha pelos soldados franceses não haverem acontecido exatamente como estão retratadas, digamos, a vítima não era assim, não aconteceu perto de uma árvore, não chega a desqualificar os desastres de guerra. As imagens de Goya são uma síntese. Ou seja, o que é uma síntese? Eu escolhi elementos exatamente para criar uma imagem, às vezes muito mais real do que o próprio real, na qual essas formas condensadas, elas carregam um elemento daquilo que aconteceu. E aí ela continua, garantem as imagens, coisas assim aconteceram. Em contraste, uma só foto ou um filme garante representar exatamente o que estava diante da câmera. Olha, eu coloquei mais algumas imagens aqui do Goya, aqui tem uma outra imagem do Goya, vocês percebem, evidentemente, que há todo um construto aqui, há uma poiesis. Ele pegou esses elementos e reconstituiu de uma forma em que esse ângulo dessa árvore, essas figuras, criam em nós um efeito que ele quis produzir para falar desse desastre de guerra. A outra imagem que eu trouxe para vocês, eu acho que ela é bem específica nesse sentido, de como ele constrói, porque há esse elemento diagonal que dá uma força, uma espécie de movimento à imagem, e esse amontoado informe de corpos, de pessoas amalgamadas. Ele criou essas imagens, portanto ele selecionou elementos do real para produzir em nós exatamente esse imaginário da guerra da Espanha contra os soldados de Napoleão. Portanto, há aí todo um construto. O que a Sontag vai falar para nós é como essa relação, e aqui isso é óbvio, que isso há uma construção e que os desastres de guerra, que são uma das séries mais famosas sobre a guerra já produzida, eu acho que pela história da arte, elas falam para nós, às vezes muito mais do que muitas imagens, se elas pudessem existir, reais, mas ela quer comparar, no certo sentido, essas imagens construídas, evidentemente construídas, com as imagens que para nós são imagens neutras, são dúplices do real, são imagens informativas, essas imagens que nós vemos todos os dias da guerra, que estão no jornal, mais ou menos como aquelas que o Brecht reorganiza naquele ABC da guerra, como vocês viram. Como essas imagens também, elas podem ser pensadas dentro desse elemento constitutivo de construção. E aí ela vai comparar o Goya a um artista contemporâneo.
Vocês passar o próximo slide, que é o Jeff Wall, Conversas de Soldados Mortos, e aí o título é bem longo: visão após uma emboscada contra uma patrulha do Exército Vermelho, inverno de 1986, ou seja, além de o título ser longo, é preciso, parece realmente que ele sabe onde foi localizada essa imagem. É uma fotomontagem de 92, e agora eu vou colocar a foto aqui inteira para vocês. Essa fotomontagem, então, um grande barranco no Afeganistão, as pessoas mortas, os soldados conversando entre si, mortos. E o que essa foto nos traz? E eu vou citar então o Asun Sontag falando dessa foto na página 102. Entre as imagens antibelicistas isoladas, a enorme foto criada por Jeff Wall em 1992, intitulada Conversa de Soldados Mortos, parece-me exemplar por sua seriedade e força. Antítese de um documento? Por que antítese de um documento? Ela vai explicar. A imagem, que é uma enorme transparência de 2 metros, iluminada por trás, aquelas fotos contemporâneas da caixa de luz, ela mostra figuras dispostas em uma paisagem, uma encosta devastada por explosões construídas no estúdio do artista. Vocês colocaram aqui, eu coloquei um detalhe na próxima imagem. Aqui vejam, se você for ao detalhe, você vai perceber que os soldados estão conversando, um mostra um pedaço de carne para o outro, esse aqui está segurando as tripas, esse está rindo. Então é uma espécie de construção, vamos dizer assim, documental falsa. E aí ela continua. A emboscada é um fato fictício numa guerra selvagem que esteve muito presente no noticiário. Vale lembrar que o fotógrafo é canadense e nunca esteve no Afeganistão. Então o que ele produz com essa imagem? Localizando exatamente onde foi, a data, colocando esses soldados mutilados, mas conversando, ele produz exatamente esse jogo entre o que é documento e o que é construção, que é exatamente o que está implicado nessa duplicidade da imagem, como a gente vai ver nos próximos módulos do curso, numa relação entre Platão e Aristóteles, mimes e poieses, duplicação do real, recriação do real, uma potência de pôr a imagem enquanto documento, mas uma potência também de produzir uma imagem como síntese de elementos, recriando o real, que às vezes tem uma potência de dizer o real muito maior que a própria duplicação do real. Você produz uma síntese muito mais forte. E para terminar um pouco esse nosso vídeo, eu queria trazer uma outra questão, que é a questão que a Judith Butler vai trazer a partir do livro da Asun Sontag, esse quadro da Judith Butler, Quadros de Guerra, ou Frames de Guerra, ou seja, o quadro a quadro da guerra, né? Frame tem essa ideia de um quadro fotográfico, quando a vida é passível de luto. Né? Então, quando é que uma vida é passível de merecer memória, merecer luto, ou seja, a guerra ela tem 2 lados, qual é o lado dela? E ela vai tentar discutir um pouco essas questões, e ela discute a partir do texto da Asun Sontag exatamente um outro problema que a fotografia carrega, que é essa construção das imagens de guerra, essa construção de um discurso. Vocês sabem, a Judith Butler vai recuperar isso, a Asun Sontag também comenta, que há todo um controle das imagens que podem sair de um campo de batalha. Então não é assim, eu vou lá e fotografo, há todo um controle da mídia, o que deve ou não deve ser divulgado, e num certo sentido a Judith Butler vai comentar algumas imagens que escaparam, mais ou menos como aquele contrabando do Alex para fora do campo de concentração. Essas imagens escaparam do discurso oficial criado em torno da guerra americana, principalmente essa guerra norte-americana no Oriente. Então escaparam essas imagens, elas vazaram para fora do discurso oficial, e a Judith Butler vai comentar um pouco essas imagens, que são as imagens que vazaram dessa prisão no Iraque, em que os soldados americanos, que eram aqueles soldados que tinham ido lá pacificar, que sempre foram esses heróis da pátria, eles aparecem torturando, humilhando os prisioneiros. Então essa
essas imagens, elas causam uma comoção muito grande. Inclusive, uma das questões que a Judith Butler vai recuperar é que essa soldada que aparece nessa foto, ela foi condenada a partir dessa imagem. Ou seja, essa imagem, apesar de provavelmente ter sido uma construção também de um discurso, o discurso da humilhação, claro, não estou dizendo que elas não são reais, mas elas têm um elemento constitutivo de poieses, né, de construção, elas serviram como documento. E essa soldada, ela foi expulsa do exército, ela foi presa, ou seja, então existe sim um elemento documental na foto. E eu vou citar o que a Judith Butler diz em torno dessas imagens, para a gente fechar um pouco a nossa questão. Descobri que os últimos textos publicados de Susan Sontag são uma boa companhia enquanto reflito sobre o que as fotos de tortura são e o que elas fazem, incluindo tanto o livro Diante da Dor dos Outros, que vocês acabaram de ver e nós comentamos, mas também um texto que foi publicado no jornal Diante da Tortura dos Outros, que foi publicado após a divulgação dessas fotos aqui. As fotos mostravam brutalidade, humilhação, estupro, assassinato e, nesse sentido, constituíram uma clara evidência representacional dos crimes de guerra. Elas serviram a muitos propósitos, inclusive como provas testemunhais contra aqueles que aparecem nelas cometendo atos de tortura e humilhação. Ou seja, as fotos, elas carregam também esse elemento de construção e de testemunho. Elas são elementos de construção testemunhal. Por que eu estou trazendo essas questões aqui para vocês? Porque a gente vai ler logo em seguida textos sobre a questão da imagem em Platão, textos sobre a construção poética em Aristóteles, e esses textos geralmente tendem a aparecer apenas textos da tradição, que não remetem a nada que possa ser contemporâneo. E eu acho que muito pelo contrário, essas questões, vamos dizer assim, elas podem reverberar se você pensar exatamente qual é o estatuto da imagem. E aqui a gente está falando novamente de imagens fotográficas, que são imagens, o Jacques Rancière chama de imagem nua, né? Ela é a imagem mais imagem possível, mas também vale para a literatura, para o cinema, para o teatro, o que essas imagens também produzem e movem em relação aos conteúdos políticos e da vida social. Então é um pouco o nosso mote do curso, como eu já disse para vocês, e a gente fica por aqui hoje com esse vídeo. Obrigada e até o próximo.